Instrumentos e equipamentos do Queen. É isso aí, 1981. Vamos começar com ele, então, né? Vamos. O primeiro aqui tinha que ser ele, né? Olha lá. Equipamentos que o Fred utilizava. Isso aí. Basicamente, né, o Fred Mercury, ele cantava, né, e tocava piano no Queen, né? E uma característica muito interessante, né, que o Queen teve, que as bandas antigas tinham, né? Hoje é muito raro você ir num show e uma banda levar um piano para o palco, né? Geralmente se leva um sintetizador, qualquer coisa do tipo, né? E o Queen realmente levava, o Fred Mercury levava um piano, que era um Steinway 72, um piano de cauda, um concert grande, um piano enorme, né? Para poder tocar as músicas de piano. E aí, para poder, uma das coisas mais interessantes que você tinha que amplificar o som desse piano, né? Então, assim, eles acabaram desenvolvendo um monte de equipamentos, o Queen ajudou a desenvolver alguns equipamentos para poder atender essa demanda, né? Então, no Brasil, eles usaram muito monitores, equalizadores de uma empresa americana chamada Clare Brothers, né? Eles desenvolveram especificamente para o Queen isso aí. Se a gente olhar nessa imagem aí, a gente está vendo ali, você vê o Fred Mercury, a gente vê alguns equipamentos e vê um velhinho ali, né? Aí vocês podem perguntar, quem que é esse velhinho aí, né? Esse cara é o Pete Cornish, né? O Pete Cornish é um cara que trabalhou muito para o Queen, ele desenvolveu o Treble Booster para o Brian May, porque o Treble Booster que o Brian May usou nessa turnê foi ele que desenvolveu, né? O Brian May começou usando o Dallas Handmaster, né, que era muito por influência do Tony Iommi e tal, mas aí o Pete Cornish desenvolveu isso para ele, e o Pete Cornish desenvolveu também um equalizador de piano para o Fred Mercury. Então, o Queen gerou muita demanda. Se você entra, você lê a história do Pete Cornish, né? Ele ainda ele produziu muita coisa, existe a marca ainda, né? Existe um capítulo específico falando só sobre o Queen, só sobre tudo que ele acabou desenvolvendo de equipamento para o Queen. Um detalhe que me chama bastante atenção ali, Sandrão, e chama a atenção, acho que de todo fã do Queen, que a gente vê nessa imagem aí, é o Oberheim OBX, que foi o primeiro sintetizador que a banda usou, né? O primeiro sintetizador, quem conhece um pouco a história da banda sabe que, basicamente, até a Day of the Races, eles estampavam na contracapa do disco que eles não usavam sintetizadores, né? Era até uma maneira, na entrevista de introdução aqui do Fred Mercury, ele conta um pouco sobre isso, né? E aí, em 1980, no álbum The Game, eles começam a usar o sintetizador. Quem trouxe o sintetizador para a banda foi o Roger Taylor. O Roger Taylor comprou um Oberheim OBX, né? E aí eles começaram a utilizar esse sintetizador. O show foi em 81, então eles já tinham aí o The Game, que eles tinham usado muito sintetizador, e o Flash, tá? Eu confesso para você que, assim, ouvindo o show, são pouquíssimas aparições do Oberheim OBX, mas ele estava presente ali na banda. E é interessante, se a gente olhar a foto que a gente tem ali do Fred Mercury sentado ao piano na passagem de som no Morumbi, que o sintetizador ele está em cima, ele está projetado em cima do piano. É bem interessante essa imagem aí. Percebe-se que no show não é dessa forma que ele usa, mas na passagem de som ele estava ali talvez para fazer algum tipo de experimentação ali durante a passagem de som, né? Então isso é bem interessante. E ali também, né, a gente vê um Clark Technique equalizador também, que é um equalizador de uma empresa inglesa, né? Muito comum e até hoje, né? Ela é uma referência na construção de equalizadores. Eles tinham também esse equalizador.
E um detalhe que eu queria chamar a atenção, né? A gente está falando de muita coisa técnica aqui, né? Mas é bem perceptível, né? Por exemplo, a gente ouve o som do piano do Freddie Mercury no estúdio e o som do piano ao vivo ele é bem diferente, né? O som ao vivo dele ele parece que emana mais agudos e tem um pouco menos de sustentação. A sustentação é óbvio, o ambiente é muito maior, né? Então o som se espalha, mas é interessante que eles usam esses equalizadores, né? E isso acaba traduzindo numa sonoridade mais aguda, né? Mais uma sonoridade de piano diferente do que eles tinham no disco, né? Olha que interessante. E só para a gente explicar para o pessoal, que de repente o pessoal que não é músico, né, fica meio, poxa, mas o que é um sintetizador, né? O sintetizador é um tipo de teclado que ele simula, né, outros instrumentos, ele faz a voz de outros instrumentos. Então, por que que do começo, né, eles colocavam esse aviso na capa do disco, né? Porque o Brian May fazia tudo na raça, digamos assim, né? Ele fazia aqueles sons maravilhosos que ele fazia na guitarra literalmente, né? Ele não estava usando o equipamento ali, o sintetizador, para simular, né? Como outras bandas da época utilizavam, né? E assim, legal, tranquilo, era coisa da época e até hoje o pessoal usa, né? Mas eles, no começo, eles faziam questão, né, de bater o pé que não. É nós que fazemos isso aqui na raça, não tem sintetizador nenhum. É lógico, depois em 80, como você falou, mudou a história, né? É. Vale um ponto interessante aí, Sandrão, que é o seguinte: na década de 70, quando eles colocavam essa mensagem nos discos, o sintetizador que existia era o Moog, né? O Moog é um conceito de sintetizador muito diferente do que vieram a ser esses Oberheim, os Roland Jupiter, que vieram que vieram se desenvolvendo até hoje, né? O que acontece, né? Esses sintetizadores, a ideia dele era sintetizar o som de algum outro instrumento, né? O Moog, ele sintetizava uma frequência que você não conseguia emular em nenhum instrumento, né? E o Moog era um sintetizador monofônico, você tocava só uma nota por vez. Esses sintetizadores que o Queen usou já eram sintetizadores polifônicos, você tocava diversas notas. E a ideia deles era se aproximar do som de algum instrumento real. Olha aí. E nessa foto, em cima do sintetizador, tem o O equalizador equalizador, né? da Clark Technique, isso mesmo, Exato. que ajuda a dar essa característica de um som mais agudo para a banda.